Essa nossa segunda aula, né, de dentística é sobre isolamento do campo operatório. Então, nada mais justo, né, do que a gente ter uma aula só sobre isso, já que na dentística a gente precisa, né, principalmente que a gente usa muita resina composta, né, a gente precisa isolar o campo para você conseguir restaurar, tá? Então, na aula passada a gente viu a nomenclatura, né, das cavidades, a linguagem utilizada na dentística, para que vocês consigam aí terem uma boa comunicação, né, entre vocês mesmos, que serão nossos futuros colegas, e para a disciplina também, né, quando a gente for falar na clínica, por exemplo, qual foi a classe que você restaurou, que tipo de classe é essa, tá? Tudo isso para anotar na ficha do paciente. E a segunda aula é isolamento do campo operatório, para que vocês comecem a entender a importância, né, desse passo clínico e tenha certeza, né, que todas as suas restaurações na clínica do PCI será com isolamento absoluto, né? Todas, mas para tudo tem exceção, né? Salvo algumas situações bem extremas, tá? E que realmente não é conseguido fazer esse isolamento, a gente libera, tá? Mas eu posso falar assim, 80%, 85%, 90% vai ser feito com isolamento absoluto, bem? E aí a gente precisa estudar sobre isso para que vocês tenham prática clínica, tá? Então, já de antemão, já peço a vocês, né, façam um apelo. Gente, quando sair do seu consultório para trabalhar como dentista lá fora, continue utilizando isolamento, tá? Mesmo em condições precárias que você não consiga fazer, a gente se vira, faz com luva, tá? Faz isolamento relativo com algodão bem feito, mas faz esse isolamento, tá? Porque o sucesso do seu tratamento vai depender muito disso, né? Vai depender muito se você consegue isolar saliva, isolar sangue, tudo bem? Então, todos os materiais restauradores, eles requerem um campo operatório isolado, né, seco e perfeitamente limpo, para serem inseridos ou condensados nas cavidades, tá? Então, para isso, para você conseguir esse campo, você tem vários tipos de isolamento, né? Você tem isolamento agora, que a gente chama de isolamento relativo combinado, tem agora esses arcos aqui, tá? Tá bem na modinha, né, utilizar isso, principalmente quando você quer cimentar facetas, laminados. Só que aí ele não é o isolamento absoluto, né? Ele só abre a boca do paciente aqui, ó. Você precisa colocar um algodão e sugador. Você tem isolamento absoluto, né? Com aquele velho e bom de borracha, tá? E o grampo, certo? E você tem o relativo também, que é esse dispositivo aqui, ó. Que ele acopla o algodão, tá? Ele segura esse algodão para não ficar... Você não precisar ficar com um espelho ali, né? O seu auxiliar segurando. E o isolamento absoluto também, né? Que seria o mais comum aí que você tem para fazer esse tipo de isolamento, tá? E aí, a gente já falando até agora, isolamento absoluto, isolamento relativo, né? Absoluto, ele vai ser aí com o dique de borracha, e depois isolamento relativo, que a figura que mais se apresenta a ele é o algodão, né? Mas a gente já viu no slide passado que existem vários outros tipos que também auxiliam nesse isolamento relativo, tá? Então, vamos falar sobre o isolamento absoluto do campo operatório, tá? Como é que ele é composto e como é que você consegue fazer isso daí também. Então, quais são os benefícios quando você faz isolamento com o dedo de borracha, que é o isolamento absoluto, né? Você vai ter aí o controle da contaminação, né, e da umidade. É isso que a gente quer, gente. Lembra que quando você fizer, principalmente resina composta, qualquer composto, qualquer material resinoso, ele é hidrófobo, tá? Então não pode ter água no campo operatório, muito menos saliva, muito menos sangue e umidade. Você tem uma melhor visibilidade e acesso ao profissional, né? Então você como profissional, vocês vão ver que no começo é mais difícil de você fazer isolamento absoluto, né? A gente que já tem um certo treinamento, às vezes, né, pega uma coisa difícil, né? Às vezes não consegue acertar, então isso é comum, tá? E vocês no começo isso é bastante comum. Só que depois que vocês forem pegando a mão, vai se tornar mais cômodo para vocês. Você ter um isolamento absoluto que não tem língua de paciente, tá? Não tem a bochecha do paciente atrapalhando, não tem saliva do paciente. Então isso aqui é muito mais cômodo para fazer o procedimento restaurador, tá? Protege, né, o paciente frente à deglutição e à aspiração acidental de qualquer objeto. Então imagina você colocar
tá fazendo o seu procedimento e cai alguma coisa na boca do paciente, vai direto para a garganta, se não tiver isolamento absoluto, aquela borracha, né, isolando a garganta do paciente. Prevenir lesões acidentais aos tecidos moles. Então, geralmente você está fazendo ali alguma coisa, escapole, né, do lado, pega bochecha, pega lábio. Então, quando você isola com a borracha toda aquela região, você previne isso daí. Protege o operador de possíveis infecções existentes na cavidade bucal. Então, não preciso nem falar o que a gente está vivenciando, né, hoje em dia, dessa pandemia do coronavírus. E aí, acaba que esse isolamento absoluto ele é uma barreira, né, para possíveis doenças que o próprio paciente tenha. Então, todo o cuidado também aí é interessante para que você evite qualquer coisa desse tipo, tá? Minimize o desperdício do tempo clínico. Então, às vezes, você demora tanto para fazer, porque, tem que trocar o algodão no relativo. O paciente sangrou aqui, salivou aqui. E aí fica, né, você e seu auxiliar lutando ali para manter um campo isolado, né? E o isolamento absoluto é mais simples, você tem esse controle bem melhor e acaba que o tempo do procedimento se torna mais rápido. As indicações para o isolamento absoluto, né? Durante o preparo cavitário, durante a remoção da dentina cariada e durante a realização da restauração. Isso aqui de preparo cavitário é bem relativo, né? Tem profissionais que eles fazem isolamento, primeiro faz o preparo cavitário e depois faz isolamento. E aí acho que seria legal vocês prestarem atenção, se, por exemplo, se for para remover, preparar a cavidade que tem uma restauração de amálgama, você precisa remover para preparar a cavidade. Então, acho que seria interessante vocês colocarem isolamento absoluto, né? Porque a amálgama vai ficar na boca do paciente, a gente já viu lá em materiais a toxicidade do mercúrio do amálgama. Então, isola, tá? Retira direitinho aquele amálgama já sobre o isolamento absoluto, tudo bem? Então, existem profissionais que fazem o preparo e depois isola, tá? Faz o preparo, remove a dentina cariada e depois que faz isolamento para restauração. Tem uns que já começam, já isolam antes de tudo, né? Já faz esse preparo aqui, retira a dentina cariada com tudo isolado, tudo bem? Mas o que é importante é que esse passo de restauração precisa estar sob isolamento absoluto, tá? Principalmente se for para resina composta. E aí, quais são as contraindicações do isolamento absoluto, né? Pacientes com asma ou dificuldade respiratória. Então, e tem situações que realmente não tem condições. A gente pegou, eu orientei um aluno na clínica do P6, ou do P7, não lembro agora, e aí era uma senhora, né, já idosa, e a gente tentou, aluno do professor, eu disse, não, vamos tentar fazer isolamento absoluto, né, acho que era uma região de, não sei se era premolar, enfim, e aí superior, e aí a gente, não, vamos tentar. A gente fez, demorou para colocar o isolamento, só que aí, quando deu certo, ele começou a fazer o procedimento. E aí a senhora começou a ficar agoniada, né, a respirar, porque tampa, né, aquela entrada ali. E não teve jeito, né, o aluno, o isolamento estava mais atrapalhando do que ajudando nessa situação. E aí eu falei, não, então vamos retirar o isolamento e fazer um relativo bem feito aí, combinado, porque realmente a senhora não estava conseguindo, estava tendo dificuldade de respirar, né? Ela se construiu em respirar pela boca, mas não tinha jeito de deixar o isolamento absoluto, tá? Então, casos assim extremos, a gente realmente dispensa o isolamento absoluto. Dentes com erupção incompleta, então tem alguns grampos que a gente vai ver para esses dentes, só que tem situações clínicas que realmente não dá para colocar um grampo ali. Então, se não der para colocar um grampo nesse dente, nenhum dentro, né, que você consiga isolar, a gente dispensa, tá? E pacientes com alergia ao látex, tá? E aí, nesse caso, tem que usar um DIC livre de látex quando você for comprar, para fazer o isolamento absoluto para esses pacientes. Então, quais são os materiais instrumentais utilizados para o isolamento absoluto, né? A gente precisa ter vários, tá? O perfurador, o DIC de borracha, o arco, tá? Os grampos, e aí varia muito de profissional para profissional. Então, o que é essencial, que vai ter que existir, é o lençol de borracha, tá? O lençol de borracha ele é feito de látex natural, tá? Você possui diferentes cores e ele pode vir em rolo ou pode vir já recortado. Esse aqui é bem mais prático, né, gente? Tem que comprar um rolo e ficar cortando os quadradinhos de um lençol de borracha, tá? Então, quando você vai comprar, geralmente você vai comprar já um desse aqui, ó, que já vem um quadradinho para fazer o isolamento. Você também tem um fator essencial, né? Um instrumental essencial, o perfurador de borracha.
tá? Ele fura, né, com diâmetros variados, então vocês vão ver que a gente vai colocar aqui, ó, o arco, né, o lençol de borracha, você precisa perfurar para quê? Para entrar os dentes, tá? Então ele tem essa borda aqui, ó, bem afiada e uniforme. Esse perfuraador de airfoil, você vai ver que ele tem tamanhos variados de buracos para perfurar, tá? Ah, professora, para que eu tenho? Porque cada aqui tem um conjunto de dentes, né? Então, se a gente pegar aqui do menor para o maior, né? Você vai ter que o menorzinho ali é para incisivos inferiores, o segundo menor para incisivos superiores, tá? O terceiro vai ser para pré-molar e caninos, o quarto vai ser para molares sem grampo e o quinto vai ser o último maior, vai ser para molar com grampo, tá? Então, quando você tiver aí dentes com grampo, aí você utiliza o último furo, porque ele é o maior, para que você consiga passar o furo no grampo, né? No dente com grampo, tá? Então, depois que você fizer o perfurar, sempre é legal você lembrar de tirar, né, o que fica aqui do lençol de borracha. Você pode tirar com clipe, você pode tirar com a sondinha também, tá? Para você evitar ficar aqui, porque se ficar alguma coisa aqui, na hora que você for perfurar de novo, não perfura, tá? E aí você vai perder o seu lençol de borracha. E aí o terceiro componente principal também aí é o porta-dique de borracha, né? A gente chama o arco. Então, você pode ter o arco de Young, tá? O arco de Young é em forma de U. Esse aqui é o mais utilizado e particularmente é o que eu gosto mais. E você pode ter o washby, né? Que esses são os arcos que são são fechados, né? Na clínica de vocês você vai ter isso aqui do washby, tá? Ele vai ter dois palhetazinhas aqui, digamos assim. Que esse aqui é bem utilizado para endodontia, né? Ele é dobrável, você consegue fechar, assim, então vocês vão ver isso na endo. Vocês vão fazer a endodontia, né? Colocar lima dentro do canal e precisa radiografar. E aí, para radiografar, você puxa um lado desse arco, fechando, para que você coloque o cone aqui, né? Do aparelho, para você fazer a tomada radiográfica, tá? Então, dois tipos de arcos, de Young e Oshbai, tudo bem? Falando também de outro componente importantíssimo, né? Os grampos. Né? Os grampos, eles vão fazer o quê? São dispositivos metálicos ou plásticos, geralmente é metálico, tá? Que ajusta ao colo do dente. Então, gente, se ajusta ao colo do dente para segurar, tá? Ele mantém o lençol de borracha em posição. Você pode ter grampos com asa e grampos sem asa, tá? E aí, com asa, sem asa, por quê? Isso aqui a gente chamaria de asa, tá? Do grampo. Isso aqui tá sem asa. Então, você pode ter esses dois tipos aí de classificação dos grampos. Cada grampo, ele tem uma numeração. Então, você consegue ver, nessa foto aqui tá melhor, você consegue ver que esse aqui é o grampo 200, esse aqui é W8A. Então, se existem N, né, diferentes aí tipos de grampos. Para quê? Cada um para a situação, cada um para um dente, tá? Então, ó, 200 a 205 a gente utiliza para molares. Então, você vai ver, professora, para que tanto grampo? Às vezes um dente é melhor o 200, usa 201, 202, tá? 206 a 209 seria para pré-molares, tá? E 210 a 211 seria para dentes anteriores, incisivos, caninos, laterais, tá? Para que você faça aí essa adaptação. Então, não pode usar um 209 para um molar, tá, gente? Pelo amor de Deus. E nem 205 para um pré-molar, porque aí vai ficar muito grande. Tudo bem? A gente também tem, a gente chama de grampos especiais, tá? E aí você vai ter agora, a gente chama de W8A, tá? Eu mostrei aqui, ó, nessa foto. W8A é um grampo sem asa, tá? E o 14A, que é esse daqui, já viram um grampo com asa. Esses grampos, como você pode ver a abertura deles, é utilizado para molares parcialmente erupcionados, tá? Então, caso que você tenha aí, né, molares que não erupcionaram ou estão erupcionando aí, você pode usar o 14A ou W8A. O 26 e o 28, tá? O 26 e 28 acho que não tá aqui. Ah, o W8A tava aqui. O 26 e o 28 é para molares com pouca retenção. Então, como eles são, olha como eles são bem fechadinhos, porque aí quando o molar não retém muito qualquer grampo, o grampo 200, tá? O grampo 205, você utiliza o 26 ou o 28. E o 212 é para retração gengival em classe 5, tá? Então preste atenção. Se tiver, vocês já viram isso, né? Classe 5, lá ele na apertar cervical. Então eu quero restaurar, utilizando ali um isolamento absoluto, eu uso o 212 aí,
seja para qualquer tipo aí de material, tudo bem? Também temos a pinça porta-grampo, tá? Então você vai levar. Como é que você. Ela serve para quê? Para levar o grampo ao dente. Né? Você vai pegar o grampo com a mão, abrir e levar ao dente. Pelo amor de Deus, né? Teve aluno na clínica que fez isso, né? Abriu e disse, ai meu Deus, quase que eu tinha um ataque do coração, tá? Mas não faz isso, gente. Não usa outra pinça. Existe uma pinça específica para isso, a de Power ou a de Brewer, tá? A gente tem a de Brewer na nossa clínica, tá? A de Brewer, ela tem esse intermediário aqui mais reto, tá? E a de Power, ele tem um angulado aqui, ó, para pegar esse grampo, tudo bem? E aí a gente já viu quais são os instrumentais, né? Que compõem o isolamento absoluto. Como é que a gente prepara esse isolamento absoluto? Primeira coisa, você precisa saber quais são os dentes que você vai englobar no isolamento, tudo bem? O mínimo para laboratório, tá? Não vamos nem falar de clínica, porque de clínica a gente vai ser outro protocolo. O mínimo para laboratório, você tem que levar 2 dentes para distal, tá? Então, imagina que seja esse o segundo molar aqui. Na verdade, o primeiro molar, né? Aqui. Eu tenho que colocar o grampo aonde? Lá no primeiro molar, né? Primeiro premolar, 2 dentes para trás, eu tenho que isolar até aqui, tá? Então, 2 dentes para trás do dente que você quer restaurar e até o canino do lado oposto, tá? Então, até aqui, ó. Tudo bem? Se for anterior, o que a gente faz? Isola de premolar a premolar, tá? Isso aqui seria o mais indicado, assim, seria beleza, se tudo der certo, isolamento tá ok, tá fácil de fazer. Na clínica, o que é que a gente faz? Pelo menos 2 para trás, tá? E 1 a 2 para frente, tá? Mas como a gente quer que vocês treinem, às vezes a gente vai pedir realmente para fazer até premolar do outro lado, até canino do mesmo lado, tá? Depende muito lá da situação clínica, né, que vocês terão, e a professora também que estará orientando vocês. Mas tenha certeza que vai ser pelo menos 2 para trás e 1 para frente, tá? O 2 para frente, isso aí vai ser o mínimo que vai fazer, tudo bem? E então é isso aí, você sabe? Primeira coisa, então imagine que chega um paciente para vocês e vocês querem fazer isolamento absoluto, precisa fazer. Aí você para, tá? E raciocina. Qual os dentes que eu preciso isolar, tá? Eu vou colocar o grampo aonde? E aí, de acordo com isso, você já tem na sua cabeça onde você vai isolar e onde você vai colocar o grampo, é que você vai começar a fazer o isolamento absoluto. Então, ó, já sei onde é que eu vou fazer isolamento absoluto. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer agora? Primeira coisa, você vai posicionar o lençol de borracha e marcar os pontos para você perfurar, tá? Então, os pontos ele vai ser marcado bem aqui nas oclusais dos dentes, seguindo a mesma disposição dos dentes. Então, se o dente tá mais lingualizado, tá mais vestibularizado, segue, tá? Segue a disposição da oclusal ou incisais dos dentes. Então, você vem marcando aqui, ó, tá. Tudo bem? Ah, e aí, esqueci de falar uma coisa importante. Antes de fazer isso, você vai dividir o lençol de borracha em quatro partes iguais, tá? Tem alguns livros que vocês vão ver que, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Isso clinicamente, gente, né? É quase que inviável. Você vai ficar medindo isso com a régua, tá? Então, tenta dividir em quatro partes iguais. Passa um tracinho, um pontilhado aqui, ó. Imagina que seu lençol é um quadrado, tá? Você vai passar um pontilhado aqui e um pontilhado aqui. Dividindo em 2 partes superiores e 2 partes inferiores, tá? Então, fez isso. E aí, imagina que você vai colocar... Por que você vai dividir em 4? Porque as duas seria para você isolar as 2 partes de cima superior e as 2 partes de baixo inferior. Então, ó, essa parte de baixo, né? A direita aqui, você vai marcar porque está isolando esse arco aqui, tá? O inferior do lado direito. Então, ó, quais são as condições que determinam, né, a marcação do orifício? É a disposição dos dentes. Se o dente estiver aqui, marca, tá? Faltou um dente, pula. Só marca onde tem aí as oclusais e as incisais dos dentes, tá? Pode ter má posição do dente na arcada. Marca igual, tá vendo? Olha, piamento aqui, marca igual, tá? Para você isolar. Senão, se você marcar aqui, o lenço não vai passar, tá? E aí, tem algumas condições aqui para que você
consiga fazer essa perfuração legal. Tamanho do dente. Quanto maior for o dente, presta atenção, mais espaçados os orifícios, tá? Então, você vê os dentes são enormes ali, deixa um maior espaçamento ali entre os orifícios. A altura da gengiva interdental. Quanto mais baixa a papila interdental, tá? Menor a distância. Então, se o seu paciente tiver uma papila muito baixa, você vai colocar, tá, os orifícios mais perto, comparado com o paciente que tem uma papila alta ou normal, tá? Outra coisa, sempre, né, o orifício vai seguir a posição do dente, tá? Então, a gente já viu isso nos slides passados. E a localização da cavidade também vai determinar onde vai estar seu orifício. Então, o orifício correspondente ao dente envolvido deve deslocar 2 milímetros para vestibular. Então, se sua cavidade tiver, por exemplo, na cervical, coloca mais um pouquinho essa perfuração um pouco mais para vestibular. Por quê, professora? Porque como você quer essa região aqui, não quer um oclusal, se você colocar normal, como era você marcou para os outros, né? Ele vai rasgar, porque você quer puxar esse orifício para ver a cervical. Tudo bem? Então lembra, quando for essas regiões aqui para restaurar,